O Kim disse que larga o Bolsonaro, mas o pensamento de Bolsonaro não larga o Kim. Não. Ele tá falando tudo, toda a conversinha, todo o mimimi do Bolsonaro, a mesma narrativa. Não, A Petrobras, acabaram com a Petrobras. Aí é mentira. Não tem refino aqui no Brasil. E é mentira? Não, rapaz. Então tem as que duas ter coisas são verdade. No refino, não tem a menor dúvida. Parabéns. Então temos que fazer mais e muito mais investimento na nossa infraestrutura. Só que esse mimimi do Bolsonaro é para esconder o quê? O preço do combustível. 8 conto o litro. Se eu tivesse um lugar aqui que eu pudesse deixar o carro parado, eu ia trazer um carrinho velho que eu tenho para dar de presente como objeto inútil, que eu não consigo mais andar de carro, mano, porque a gasolina tá proibitiva e o Kim defende a mesma política do Bolsonaro de atacar a Petrobras. Não, peraí. Você quer falar de atacar a Petrobras? É exatamente o que a Dilma fez, é o que o Bolsonaro quer fazer agora, controle de preço. É o que ela fez de 11 a 14 e que fracassou miseravelmente. E que depois a gente teve que pagar a conta da alta do combustível. Você defende o controle de preço, Kim? Não. Você acha que tá barato o combustível no Brasil? Não. Você acha que é justo os trabalhadores brasileiros ganharem salário em real? E o preço da gasolina, do gás, do óleo ser dolarizado, mano? Eu acho que não é justo, o dólar tá tão alto por causa da responsabilidade fiscal do governo. O povo e da herança. Real, mano. Não pode ter preço de combustível baseado em dólar, cara. Não, Orlando, peraí. Vamos lá. Isso são duas coisas diferentes. Uma coisa é o valor do dólar, outra coisa é o preço ser baseado em dólar. O valor do dólar tá alto pela irresponsabilidade fiscal do Bolsonaro, que muito copia o que Dilma e Lula fizeram durante os seus governos. Outra coisa é você pagar em dólar porque a gente não consegue refinar aqui e a gente precisa importar. Você vai importar uma coisa em real? Você vai falar, ô Estados Unidos, ô Rússia, vende aqui pra gente aqui em real? Isso não existe. Cara, o que não dá é o seguinte, velho. A Petrobras distribui dividendo, lucro pros acionistas como nunca. Como nunca. Esse dinheiro aí, ó, esse lucro de dividendo, deveria ser ajudado para diminuir o preço do combustível, gás de cozinha, velho. No Brasil voltou. Vê lá, a turma tá cozinhando com carvão, porque não consegue comprar o botijão de gás. 8 conto o litro de gasolina. Isso é impossível. E o governo fala, não posso fazer nada, porque o dólar tá alto. Então não tem o que fazer. Porra, mano, você for presidente da República para resolver os problemas, encontrar solução. Agora vou colocar uma provocação aí aos dois. Mas quando começou isso? Onde a gente começou a desandar? Foi no governo da Dilma, do governo do Lula ou foi só agora no Bolsonaro? Quando que a gente começou? É reflexo do que o que a gente está vivendo hoje? O governo do Lula começou a aumentar as despesas obrigatórias que fizeram que a gente tivesse uma situação calamitosa que a gente chegou no segundo mandato do governo Dilma. Despesa obrigatória é principalmente despesa com salário, né? Ah. E quem mais ganhou no governo Lula do funcionalismo público era quem já ganhava mais de 15 mil reais, ou seja, tirou dinheiro do consumo do mais pobre para pagar aumentos para a elite do funcionalismo público. E mais, tirou dinheiro do consumo do mais pobre para pagar 400 bi de privilégio tributário para grande empresário. Tirou dinheiro do mais pobre para pagar crédito subsidiado do BNDES para empresário que estava envolvido em escândalo de corrupção, justamente porque estava envolvido em escândalo de corrupção. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o desastre que a gente está vivendo agora com o Bolsonaro começou no governo Lula. Eu não sei porque tem uma turma... Lula ou Dilma? No Lula. No Lula. Ele começou. Eu não sei porque tem uma turma que odeia tanto servidor público. Essa ideia de que... Mas tá atacando espantalho de novo, Orlando. Não ataquei servidor público. Fala aí, depois que você tiver passando... Não. Mas primeiro você disse que eu odeio a universidade. Aí depois você disse que eu sou contra o funcionário público. Você tá atacando espantalho, Orlando. Então, ninguém tá atacando o funcionário público. Por que você é contra o servidor público. Tem gente que crê que é assim. Tudo que é privado é bom. O mercado, o Deus mercado, tem gente que fala isso, hein? Olha que heresia, o Deus mercado, a mão invisível do mercado. Isso é uma bobagem. Tem coisa no mercado que não funciona. Tem coisa do Estado que também não funciona. E tem que corrigir, ajustar, até deixar de ser do Estado. O Estado tem que controlar e atuar em tudo. Ô, louco. Agora, Orlando Silva, Partido Comunista do Brasil. Mas esse negócio de que tudo tem que ser Estado, isso é uma babaquice. E só quem é otário é que cai na conversa de que quem é de esquerda defende Estado. Isso é bobagem sem tamanho. Eu defendo serviço público de qualidade. Mas não tem serviço público sem servidor público. Fernando Henrique Cardoso foi presidente por 8 anos. 8. Vou repetir. 8 anos. E deu 0 de aumento de salário para os servidores públicos. Todos os servidores públicos. É evidente que você tinha uma defasagem salarial brutal. E servidor público, Kim, eu vou te contar o que é que ele faz. Ele está no hospital, ele está no SUS, que todo mundo aplaude o SUS. Que bonito o SUS. Tem que valorizar, mano. Ele está na universidade, ele está na Receita, que é o que garante a arrecadação do país. Então, eu acho que a gente tem que acabar de ter preconceito
com o servidor público. Paulo Guedes, que era antigamente amigo do Kim, vivia ali, os dois enganchados no outro. Vivia enganchado no outro. Ele fez uma proposta, reforma tributária. Eu falei, reforma administrativa. Eu falei, agora vem. Vamos aumentar a eficiência do Estado, planejamento. Nada. É só para mexer com regra do serviço público. Então, cara, pelo amor de Deus, cara, nós temos que valorizar quem trabalha, quem tem eficiência, tem que ter metas, tem que ter prêmio para quem faz o serviço bem feito e tem que valorizar o serviço público. Aí, Isso faz parte. Orlando Silva. E onde está errado tem que corrigir. Orlando Silva defendendo meritocracia, que tenha prêmio por desempenho, que tenha análise periódica de desempenho, que é o que eu defendo. E mais do que isso, o que eu não defendo é que você tenha uma desigualdade. Tem que ter salário, mano. Tem que ter salário Perfeito, também. tem que ter salário. Agora, não pode ter uma desigualdade do servidor público municipal receber a metade do que o servidor público da União. É isso que eu combato. É a desigualdade só porque o cara trabalha em Brasília precisa receber mais do que o cara que trabalha no município, na ponta, como você falou, no SUS, na escola. O cara que tá trabalhando em Brasília não precisa ganhar o dobro só porque ele tem mais poder de lobby dentro do Congresso Nacional. Esse papinho do Bolsonaro, mais Brasil, Que papinho menos de Brasília. Bolsonaro? Orlando, tudo que eu falo, você que fala que quer colar o Bolsonaro na pecha. Você repete, porra. Imagina. Mais Brasil, menos Brasília. Se o Bolsonaro fosse capaz de falar um décimo disso aqui, pelo amor de Deus. Eu defendo que tenha, você tem razão no item do que você falou aí, finalmente. Nessa diferença? Que você tem que valorizar o serviço público, os servidores públicos, inclusive valorizar os que recebem um salário menor. Concordo com você. Acho que isso é muito importante. Agora, esse papinho, não, lá em Brasília eles ganham muito e no Brasil ganham pouco. É isso que eu falo. Mas isso é verdade. Papinho do Bolsonaro. Mas é Não verdade, é papinho de Bolsonaro. Depende. Você tem no Serviço Público Federal trabalhadores que recebem bem pouco. Excepcionalíssimos. Você tem poucas carreiras de Estado que tem um salário alto, mas são poucos. Vai lá, vai no Ministério, mano. Vai pegar um técnico do Ministério da Saúde e ver quanto é que ele ganha. O técnico tá lá embaixo. Não é falando o cara chefão. No mínimo ele ganha o teto do INSS. Oxi, pelo amor de Deus. Então, técnico? Eu te proponho que você, na próxima ida a Brasília, bata na porta do Ministério Não, e eu fala tenho os dados, tenho os números, Orlando, pra você. Qual é o não preciso inicial? perguntar. Mostra os números. É anedótico? Mostra os números. Quer ver a média salarial dos funcionários do Público Federal? A base do servidor. Ué, mas a média vai refletir, se tem pouco, a média não vai subir muito, pelos pouco que ganham muito. Então vamos fazer uma medida para ajustar o de cima. Vamos fazer cumprir o teto salarial, que no Brasil é uma vergonha, Concordamos. que a lei não se cumpre. Como é que pode? Isso, A gente concordamos. vota a lei, E não- tem um teto e aparece o extrateto, o superteto, o outro teto. Porque Porra. tem atalhos. Ótimo. E o PT ficou 3 Nós anos no temos- governo e não fez nada sobre Nós isso. temos que votar Pelo a lei, contrário, aumentou. votar a lei que garante o cumprimento do teto de salário. Isso aí eu sou a favor. Perfeito, isso eu concordo. Eu tenho uma emenda pra isso na reforma administrativa, que é emenda de privilégio. Eu não acho que preocupado, mano. lei Quem não vai... concordou comigo 2 vezes, eu tô nervoso. Lei não vai adiantar porque o judiciário vai dizer que é inconstitucional. Precisa dar uma PEC. E eu apresentei uma emenda constitucional pra isso. E coletei as assinaturas pra isso. Conte comigo. Muito bem. Então, Orlando, você tá combatendo o elite do funcionalismo público. É isso que eu tô falando. E não é combater a elite, é combater o excesso, o exagero. Porque o dinheiro que tá indo pra pagar o cara que tá ganhando 100 mil reais por mês, não tá indo pra pagar o professor que ganha 2. O salário, velho, foi pra todo mundo, sobretudo porque tava embaixo. Não foi Valoriza porque o tava cara. embaixo, porque o governo federal, Isso não pode haver só, cara, trabalhador, serviço o governo público, federal, trabalha ali embaixo, ganha pouco. o governo Lula deu aumento pro funcionário da União, não dos estados e municípios. E Isso. sobre isso não há o que falar. Nossa, aconteceu um silêncio aqui agora. Silêncio eloquente. É.